Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Como vai? Mais uma vez, né? Estou aqui para compartilhar com vocês sobre os desafios agora da atualidade de nós espíritas. É claro que quando falo isso, falo também já o desafio hoje da atualidade a todos nós que temos, seja um princípio religioso, mas falando diretamente a questão da doutrina espírita. Qual o nosso desafio do momento, nesse novo milênio, nesta humanidade que tem passado por momentos de tormentos, guerras. A gente percebe que há um descaminho por todos os lados, e isso faz com que possamos analisar e possamos não só analisar, mas estar atento aos desafios que temos na divulgação da doutrina espírita, para levar ao conhecimento das pessoas, e dentro desse contexto abraçarmos essa doutrina, abraçarmos estes princípios para colocarmos na nossa vida cotidiana. Muitas pessoas reclamam e falam que, algumas, muitas não, e reclamam e falam que é difícil às vezes por preconceitos de alguns, e falar da doutrina no local de trabalho, no local de estudo, no dia a dia. E a gente percebe até que talvez haja uma timidez por parte de nós mesmos espíritas de falar sobre a doutrina. Hoje a doutrina ela é muito mais divulgada. Eu imagino na época de Kardec, na época de quando iniciou, que trouxe a fundação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e de todas as outras ramificações que tem com relação à questão da doutrina. Às vezes moramos numa cidade que talvez uma capital, numa cidade maior, seja mais fácil falar, não que as pessoas tenham mais facilidade, mas é mais fácil, porque você está num grande centro, você fala da doutrina espírita e tem pessoas que você vai encontrar uma vez durante toda a sua encarnação, numa cidade grande. Num lugar pequeno, igual eu vivo numa cidade mediana, que nós somos 215 mil habitantes, creio eu. É mais difícil, não porque a gente tenha qualquer tipo de timidez, mas é porque existe aquela coisa que algumas pessoas acabam querendo confrontar com a gente nesta chamo peregrinação de falar da doutrina espírita. Eu não tenho a mínima timidez de me identificar como espírita. Às vezes a gente precisa falar espírita kardecista porque
para diferenciar, né, das religiões mais espiritualistas. Não que isso venha a causar algum transtorno, mas para dizer, olha, eu realmente sou espírita, né? Porque o espiritismo vem esse termo, espiritismo é do século XIX, de Kardec, depois do Livro dos Espíritas, né? Do Livro dos Espíritos, corrigindo aqui, e já tem mais de 160 anos, estamos aqui, e agora chegou um momento em que a humanidade, ela atravessa todo esse ciclo de expiação e provas, onde estamos para regeneração. Eu vou fazer uma pequena oração aqui. Vamos rezar o Pai Nosso, né? Orar o Pai Nosso, para falarmos então o desafio dos espíritos na sociedade atual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Qual seria o nosso desafio hoje da doutrina? Que temos que, nesse ciclo, começar então sair deste neste planeta que hoje está em situação de expiação e provas, para então começarmos a pensar nessa transformação planetária para o planeta de regeneração. O que seria isso? De que forma pensamos? O que nos diz os mentores espirituais? O planeta de expiação e prova ao qual nós estamos reencarnados é um planeta ainda que o mal tem uma predominância maior. Basta ver que guerras, conflitos de todas as maneiras, e até mesmo no dia a dia enfrentamos todos os tipos de conflitos. Por exemplo, o advento da internet, ela é uma tecnologia extremamente importante. É através dela que eu estou aqui podendo falar um pouquinho sobre sobre a doutrina em si. Mas a internet, ela tem ocupado o nosso tempo e espaço. Se a gente for colocar em observação as redes sociais, que está ocupando, que é o grande desafio da gente saber lidar com as redes sociais, e a gente olharmos num sentido mais crítico, mas esse sentido crítico da nossa sociedade moderna, nós vamos então entender que nós estamos atravessando um aprendizado a respeito disso, a respeito da internet, principalmente com relação às redes sociais. Porque nós estamos perdendo talvez o que tem mais de sublime. Porque a internet, ela nos leva talvez a um processo, e aí as redes sociais nos leva talvez a um processo de individualismo. E nós perdemos essa energia de lidarmos com as pessoas. É um like, é um print, é uma palavra. Muitas vezes eu me pego nisso,
e façam autocrítica. É uma crítica, né, a algum pensamento, e vai ocupando o nosso espaço e às vezes passamos então a achar que não precisamos mais sair de casa a um centro espírita para podermos conviver com as pessoas, podemos ouvir somente pelas redes sociais. Isso é egoísmo, porque o que nos garante a evolução é a melhoria de vícios e costumes, é claro, é a nossa mudança moral, transformação moral, mas a convivência, ela é fundamental. Senão vamos para o isolamento e passamos então a nos pautar pelo egoísmo. E esse egoísmo, eu já disse em outras lives, é o grande inimigo de nós, da sociedade. Nós estamos vivendo momentos terríveis. Basta olhar para a Ucrânia, basta olhar para Gaza, basta olhar a situação de Israel, e sem querer aqui de maneira nenhuma fazer nem crítica velada, porque essa não é a nossa pauta aqui, mas é preciso que a humanidade está entrando num processo para arrumar a casa tem que colocar os móveis de lado e começar então a limpar os móveis, a passar pano, a limpar o chão, a varrer e tudo mais. E a humanidade, ela vem passando por esse ciclo. Nós tivemos aí guerras terríveis. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo invadiu a Europa. E as pessoas que foram mais prejudicadas, que foram os judeus, e fora ele outras pessoas que sofreram demais com relação a, por exemplo, hoje a gente fala os LGBT, foram assassinados nos campos de concentração, os negros. E os judeus, quantos milhões perderam a vida nas câmaras de gás? O Espiritismo em si fala de amor, de caridade, de perdão. O fundamento dele é a imortalidade da alma, a crença na comunicação com os espíritos, não com mortos, com os espíritos. A morte não existe, existe a morte material. A crença em Deus como causa primária de todas as coisas. Mas é atravessando esse momento de avanço tecnológico, de avanço científico, onde muitas doenças hoje sequer são que anteriormente não tinha cura, hoje tem cura. Mas passando por tudo isso, não ainda despertamos para vencer o egoísmo. Talvez neste momento se não tivermos cautela, vamos, além desse isolamento, desse egoísmo, nós vamos então buscar fontes incompletas da doutrina e passar para então ter um sentimento ou uma ação da rasa moral. Vivermos um espiritismo, um amor de gogó, de cérebro, e não na prática.
continuarmos tendo os mesmos vícios morais. É claro, quando nós estamos nesta questão, entrando na filosofia, na ciência, entrando especificamente na questão da religião em si, todos nós somos doentes. Os centros espíritas não estão cheios de pessoas doentes, inclusive nós médiuns, trabalhadores das casas. Mas queremos nos isolar no nosso egoísmo muitas vezes porque queremos pessoas perfeitas. Se não somos perfeitos, exigimos perfeição das outras pessoas que estão nos trabalhos. E aí buscamos fontes incompletas, de uma rasa moral, sem discernimento e sem a busca verdadeira de uma verdade ou da verdade trazida pelo Mestre Jesus. Queremos justificar que Kardec meramente queria criar um grupo de estudos filosóficos, científicos, e esquecemos que me tirou um pouco a concentração, a ligação aqui, mas esquecemos que além do estudo da ciência, porque a doutrina ela não é inimiga da ciência, pelo contrário, ela tem como princípio basilar a ciência e tem como princípio também a filosofia. Mas avançando quanto ao Livro dos Espíritos, que fala da comunicação com os irmãos e orientação que recebemos dos Espíritos, passando pela filosofia, e há uma codificação do Evangelho, da narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, há religião nisso. O grande problema é que as pessoas às vezes se apegam aos princípios e trazem a raiz do judaísmo, da religião dentro deste conceito, e esquece daquilo que foi codificado e trazido por Kardec. Não podemos, neste momento, de forma nenhuma, fugir dos fundamentos da doutrina espírita. Esse momento é um momento decisivo da humanidade. Esse momento é um momento em que estamos atravessando toda essa, talvez chamando loucura, mas todo esse momento de conflitos, de transformações, inclusive de discordâncias, seja ideológica, religiosa, filosófica. E queremos cobrar perfeição de todas as pessoas. Se não somos perfeitos, queremos cobrar a perfeição das outras pessoas. É aquela velha história, né? Que a mulher todo dia olhava para a vidraça, olhava para a casa da vizinha e a vizinha colocava as roupas para secar e ela via as roupas encardidas, né? Eu falava com minha orelha para o esposo: essa vizinha não lava as coisas direito,
As roupas aí estão encardidas. Passando um dia ou outro, ela olhou para o vitrô e disse: nossa, como a roupa dela, ela aprendeu a lavar roupa, como a roupa está limpinha. O esposo falou: não, nada disso. Era o vitrô de nossa casa que estava sujo. E fazendo uma analogia a nós, que buscamos essa perfeição nas pessoas, que queremos arrotar, desculpe a palavra, que as pessoas sejam perfeitas, seja no centro, seja no local de trabalho, seja onde estiver. E aquela pessoa que não concorda conosco, seja filosoficamente, ideologicamente, religiosamente, não serve para mim. Jesus foi bem claro que disse que a gente deve primeiro tirar o cisco do olho da gente, em vez de ficar olhando a trava no olho do nosso semelhante. São esses fundamentos incompletos que muitas vezes levamos para as pessoas e que as pessoas às vezes se afastam até da casa que estamos. Queremos exigir das pessoas perfeição. E não podemos de maneira nenhuma perder ou fugir da essência do que é o Espiritismo. Não é só um grupo de estudo científico, não é só um grupo de filosofia e também não é só um grupo religioso. Essa tríade, 3 em 1, para a evolução que nos dá na oportunidade que temos nesta vida, nesta encarnação. Se não agirmos com prudência, se não agirmos com a visão ampla de amor e caridade, afundamos juntos com as nossas vã filosofias. Se não agirmos com compreensão, com calor humano, aí onde eu volto a dizer das redes sociais, do abraço, do calor humano, da prática da caridade, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão acompanhando esta live, nós não podemos ser frios. Se estamos falando de amor, de caridade, temos que dar atenção às pessoas. E muitas vezes cometemos o equívoco de chamar até as pessoas de assistidos e não de irmãos. Na nossa concepção, talvez de uma utopia, de uma visão de ar de superioridade, eu tenho tantos assistidos na minha casa. Só mudou das igrejas que diz ovelhas. E dentro desse aspecto é que é o desafio da mudança, da transformação. O assistido é irmão, que procurou a instituição ali, porque a instituição é uma casa de caridade, e esta casa de caridade é um hospital em que trabalha a espiritualidade para a recuperação das pessoas, para contribuir para a evolução das pessoas. Calor humano. Muito mais, às vezes, do que dar uma cesta básica. A pessoa está precisando de um calor humano, de um aperto de mão, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Seja bem-vindo, fique conosco. Nos Alcoólicos Anônimos,
existe uma filosofia e são os 12 passos. E o AA, ele tem um comportamento muito de afetividade para com as pessoas. Pessoas chegam no AA, geralmente as pessoas que vão ao AA, Alcoólicos Anônimos, ele já passou por tantos dramas, seja familiar, social, são dramas da vida, em virtude do álcool. Estou falando especificamente aqui do AA. E no primeiro passo são 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. São 36, então, os conceitos. Mas os 12 passos que são, segundo Alcoólicos Anônimos, são linhas espirituais para contribuir na recuperação do alcoólatra que sofre. E a primeira coisa que em Alcoólicos Anônimos, quando chega um novato, eles dizem: seja bem-vindo, você é a pessoa mais importante da nossa reunião. E ali eu conheço pessoas que foram Alcoólicos Anônimos e recuperaram a vida. O primeiro passo diz que é um passo de aceitação, que diz que a pessoa: estou impotente, considero que estou impotente perante o álcool e que estou perdendo o domínio da minha vida. Será que nós estamos preparados, dentro dessa prática da caridade, do amor que pregamos, para receber um embriagado no dia da reunião pública, fedendo a álcool, talvez alguém que há dias que dorme na rua? Será que estamos realmente, as nossas casas não estão se transformando? Isso não é uma crítica, mas uma reflexão. Em clubes de assistência sociais, que é importante, é um dos princípios da prática da caridade. Será que estamos tendo paciência com aquele alcoólatra que ainda sofre? Ou estamos fazendo como aquelas igrejas que fazem templos suntuosos e que alguém que necessite realmente da mão do Senhor Jesus não cabe mais entrar naquele templo? Meus irmãos e amigos e amigas, se perdermos a fidelidade dos princípios cristãos, o Evangelho está fadado à falência. Se perdermos a fidelidade da essência, não o Evangelho, vou corrigir aqui, não o Evangelho está fadado à falência, mas a nossa forma de agir no Evangelho, nós estamos fadados à falência. Preocupamos talvez com tantas preocupações financeiras e vivemos num mundo em que o capitalismo, e independente de capitalismo, socialismo ou comunismo, não estou aqui também para discutir isso, mas as pessoas que procuram o centro espírita estão procurando por necessidade. Mas não é só necessidade financeira. Tem muita gente que estão abastados, mas estão necessitados. Não sou filho do Raimundo não, amigo. Meu pai chama professor Epaminondas. É claro, eu tenho um irmão que se chamava Raimundo, mas já desencarnou. Se foi esse, que foi jogador de futebol, morou em Quirinópolis, morava no Gama, depois. Tem alguns filhos, tem Ana Luísa, Davi,
Hélio César, então são esses. Mas muito obrigado por estar acompanhando. E a partir do momento que fugirmos do que é a essência da doutrina espírita, que é a prática da caridade, que é a interação com as pessoas no sentido de poder contribuir e levar a mensagem verdadeira da doutrina, que é a transformação de vidas. Talvez alguns espíritos, ao chegar no mundo espiritual, e se decepcionam, porque foram tão bons nas casas espíritas, foram tão bons na rua, mas em casa esqueceram do princípio básico de praticar o amor com os domésticos da fé. Assisti uma palestra sábado na cidade de Palmelo, que o palestrante disse a seguinte frase: fazer o bem faz bem. E esse é um princípio que, se a gente for parar para poder buscar, ou se a gente for fazer uma reflexão desta frase, fazer o bem faz bem, porque não faz bem só para a pessoa que está recebendo, muito mais para quem está fazendo. E vencer o nosso sentimento de não querer compreender as pessoas com incompreensão, de não conviver com a ingratidão. Eu mesmo, muitas vezes, eu me pego dizendo: fulano é muito ingrato. Gente, a ingratidão está na pessoa humana. E o ingrato vai sofrer muito mais do que quem sofreu a ingratidão. Você pode ter certeza. Mas quando buscamos na essência que fora da caridade não há salvação, e diz que é a única forma, nós então, a partir do momento que, em virtude do nosso egoísmo, da nossa vontade de ser valorizado por aquilo que fazemos, nós então vamos reclamar e ter incompreensão e não vamos entender que fazer o bem faz bem. Superar tudo isso não é fácil, porque os desejos humanos, de uma maneira geral, ele nos coloca diante de situações que nos causa momentaneamente tristezas, a frieza das pessoas, esse gratidão, esse sentimento que as pessoas não te compreendeu, não me compreendeu, não nos compreenderam. Eu vou pegar o Livro dos Espíritos aqui, vou pegar aqui no meu armário. Nós vamos ler aqui então a questão 642. Só um minuto. Está aqui, Livro dos Espíritos, obra de Kardec, através do Espírito. Vamos então na 642, o que nos diz: para continuarmos a nossa live, que é muito simples. A pergunta diz o seguinte: Livro dos Espíritos, pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?
Vou repetir aqui. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos então respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se passamos então, se conhecemos a doutrina e continuamos aqueles velhos resmungões de centro espírita, está todo mundo contra mim, e eu deixo de praticar o bem, obviamente isso impedirá a minha ascensão e a minha evolução espiritual. Quem está dizendo não sou eu, gente. Está bem claro aqui e de uma forma bastante compreensível. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, então vamos lá. Bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é clara: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado. É mais ou menos assim. Se não fazemos o bem, somos omissos, e o resultado da nossa omissão vai acontecer o mal, nós responderemos por isso. Será necessário que a gente compreenda que não basta deixar de fazer o mal. É necessário que façamos o bem. Cada um da sua forma. E os espíritos são claros dentro das suas forças. Não tem aquela velha frase, que também é bíblica, que Jesus não coloca fardos pesados em costas que não suportam? É dentro das suas forças, dos seus limites. Mas que haja na prática do bem. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo no centro, ou quem não é de centro na igreja, porque eu criei um problema de ranço com alguém? Eu não vou nem lá mais, não aguento nem ver a cara daquela pessoa. Que caridade é essa? Que amor é esse? O que estamos aprendendo dentro das casas? O que lemos no Evangelho, na doutrina? Vou fazer uma leitura aqui, meus irmãos, bíblica, da Bíblia, do livro de João, 1 João, vamos lá. João. A doutrina espírita tem como base o Evangelho disso. Outro dia eu estava fazendo uma live aqui, um cara entrou aí e falou: chuta que é macumba. Primeiro que macumba é um objeto de tocar, musical. E outra que o espiritismo, nós temos como base o Evangelho, e nosso mestre é Jesus. Não que a gente tenha, seja Umbanda, que é uma religião bastante brasileira, seja Quimbanda, respeitar as pessoas nos seus cultos. Mas aqui em 1 João, capítulo, eu estou aqui, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que diz, o que João fala a respeito da caridade. 4, 8. Eu vou ler ele todo aqui, vou ler o 7 e o 8. Amados, amemo-nos
uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não conhece a Deus porque Deus é amor. Olha bem a mensagem deste texto bíblico. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Até quando vamos ser os resmungões? Até quando vamos nos colocar numa situação de que eu sou perfeito e que as outras pessoas são todas imperfeitas? Eu vou dar uma paradinha, apesar que aqui não é, acho que a User, eu não sei. Fala, boys, entregou as casinhas prometidas? Sim, entreguei. 192 casas lá no Parque Alvorada. E vou entregar mais. Vamos começar agora. Primeiro que eu nunca prometi uma casa. Eu vou até parar aqui para dar essa resposta. Sempre eu tenho um movimento de luta e reúno as pessoas para poder facilitar o programa do governo do governo federal com o município, porque às vezes o poder público aqui é frágil com relação a isso. E na realidade, gasto do meu bolso, mas numa outra live eu vou estar falando sobre isso. Com relação aos outros projetos, creio que dentro de 40 dias aí nós vamos começar 200 casas lá no Jardim Copaíba, aqui em Lusiânia. Temos trabalhado, viu, irmão? Sem ajuda de governo, sem receber dinheiro de ninguém. Nós mesmos, quando eu digo nós, 2 ou 3 pessoas que tomamos conta desse movimento e recebemos muita crítica, porque as pessoas às vezes só sabem criticar e não ajudar. Mas continuando aqui, meu irmão, e aí vem a questão que eu já disse, a incompreensão. Mas dando a resposta, nós já entregamos 192 e vamos entregar muito mais aqui em nossa cidade. Com relação à questão de João, 1 João capítulo 4, versículo 8, deixa claro que nós temos que estar atento com relação a isso. Por quê? Porque se não conseguimos superar as nossas adversidades, se nós não conseguimos trabalhar em conjunto, trazendo unidade onde nós estamos, nós conhecemos a doutrina espírita, mas continuamos marcados pelo equívoco, pela falta de compreensão e também por não aceitarmos as pessoas conforme elas são. Mas ao mesmo tempo, gente, ao passarmos a conhecer essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo ele nos traz, passamos a ser marcados e designados para uma missão, seja uma missão grande, que às vezes pensamos que somos grandes missionários, que temos que fazer grandes coisas, não. Ou seja, uma missão para podermos ajudar apenas o vizinho, que às vezes está passando necessidade e não temos talvez a compreensão de ver como está a situação e darmos pelo menos um alimento. Ou tem uma missão que é cuidar da família. Essa é uma grande missão. E que missão? E precisamos cumprir a nossa missão. É nos dado por Deus o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, através desse livre-arbítrio, nós podemos falir em virtude do
A nossa missão talvez seja apenas trabalhar naquele centro espírita e deixarmos de ser os velhos resmungões, de acharmos que estamos certos em tudo, de achar que as pessoas têm que ter um comportamento para com a gente, porque senão nós não aceitamos as pessoas. Cadê o amor? Cadê a caridade? Cadê a compreensão? Cadê a prática do bem? Aonde estamos? E o que estamos fazendo? Outro dia alguém, maldosamente, quando a gente está na doutrina, a gente sente, assim, às vezes, que algumas pessoas, e intuição também espiritual, as pessoas às vezes chegam perto de você para tentar de alguma forma outro dia eu falei sobre obsessão e outras coisas aqui, mas te tirar da sua razão, porque nós somos muito mais emocional do que racional, né, gente? Já disse René Descartes que o ser humano é mais emocional do que racional. E alguém chegou perto de mim e falou: rapaz, em virtude que quando as pessoas, igual a mim, que lida com política, já fui vereador aqui, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Na minha cidade, na cidade que resido, e chegou: rapaz, aí dá uma impressão de que assim, querendo subentender de que a gente está fazendo isso aqui por política. Falei: meu irmão, deixa eu te explicar, eu estou compreendendo a sua mensagem, mas ele não falou diretamente assim, não. Se eu quisesse fazer política religiosa, teocracia, que eu tenho nojo disso, pessoas que, com perdão da palavra, pessoas que usam da religião para querer se projetar, e tudo isso aí que tem acontecido no Brasil, esse sentimento. Eu tenho comigo o seguinte: Jesus não é cabo eleitoral de ninguém, púlpito de igreja nenhuma não é palanque, e discurso de igreja não é comício, não. Mas se eu tivesse que ir para alguma religião para me dar bem politicamente, eu ia para a igreja evangélica, de onde eu saí, por causa da minha crença nos espíritos, né, no sentimento de não acreditar mais na condenação eterna, tal, e outras coisas que eu não vou estar. Quer dizer, lá tem muito mais público. Nós somos, religiosamente falando, no senso, a doutrina foi diminuir no último censo. Nós tínhamos 2 ponto alguma coisa, hoje está 1,8. Mas não caiu, é porque as pessoas, por medo às vezes das religiões espiritualistas, tinha medo de dizer. Hoje não, hoje eles falam: eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou, entendeu? Então, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos cumprir a missão aqui no planeta, nessa transformação. Chegou o momento de que somos chamados trabalhadores de última hora. Porque o próprio Evangelho, e ele nos traz quando nos dá o conhecimento, pouco conhecimento que adquirimos, diz que muitos são chamados, porque poucos perseveraram. Perseverar na fé não é só na igreja primitiva, não. Deve ser também atitude nossa. Jonas, quem já não escutou a história dele é até eu acho assim uma grande, a história de Jonas. Ele foi convidado por Deus, determinado por Deus, para poder falar, pregar, para poder anunciar a palavra de Deus. E Jonas não queria. E tem aquela simbologia
eu acho que é uma simbologia, e cita como exemplo de que ele caiu do barco e passou 3 dias na barriga da baleia e foi vomitado em Nínive, numa cidade onde, quando ele chegou lá, ele teve que pregar sobre a existência de Deus e a palavra. No Espiritismo nós encontramos algumas diretrizes que a gente precisa, dentro dessas diretrizes, fazer também essa nossa reflexão. Uma das reflexões que a gente precisa fazer é que tem pessoas que acham que são donos da doutrina espírita e que somente elas estão corretas e que só elas entendem e de que se não for do jeito delas não serve. Foge da diretriz do desenvolvimento moral, porque se eu sei, cabe a mim ensinar a quem não sabe. Porque senão foge também da lei do amor. A pessoa está ali empolgada e de repente essa pessoa pode ir por um trauma até sair e não voltar mais. Se sentir humilhado, saber dar um abraço, um aperto de mão, tratar bem. Jesus fez isso, gente. Fez isso com homens brutos, talvez com vidas até erradas, como Pedro, aqueles pescadores, e Tiago. Nós espíritas precisamos compreender que o Evangelho de Jesus se baseia e que a codificação feita por nosso irmão Kardec se baseia o tempo todo na prática do bem, do amor. E volto lá ao palestrante que estive lá em Palmelo: fazer o bem faz bem. E quando nós começamos a fazer o bem é para nós mesmos. Acordar pensando no bem, falar o bem e fazer o bem. Porque senão nós estamos fugindo totalmente daquilo que nós dizemos que acreditamos. Se temos aqui uma relação de uma vida passageira de anos e a espiritualidade é eterna, passamos a vida toda juntando dinheiro e não levamos nada, trabalhando e querer adquirir conforto, é muito normal, isso faz parte. Mas o desespero pelos bens materiais, porque nós nascemos, não trazemos, a não ser as nossas pequenas lembranças de vidas anteriores. Vivemos aqui, mas não trazemos nada materialmente. Vivemos procurando somente bens materiais. E perdemos a oportunidade de uma vida dedicada só a nós. Essa transformação, ela é como se fôssemos uma pedra bruta e ela vai burilando durante toda a vida, tirando de nós as asperezas da alma. E para encerrar, gente, quais são os nossos desafios? Aí nós vamos avaliar para nós que dizemos e que somos, porque uma das coisas que talvez a gente não para analisar é que eu conheço pessoas que têm até medo de dizer que é espírito no seu tempo,
Mas a pessoa tem que ser, tem que sentir, tem que ser-se. E para mim ser, eu tenho que estabelecer para mim que eu tenho que ser e que a partir do momento que eu sou, eu não tenho mais nenhum tipo de pudor, no sentido do bem, para dizer aquilo que sou. Nossos desafios primeiro é compreender, contribuir para poder compreender a humanidade. O nosso maior desafio é entender a nós mesmos e buscar essa transformação interna, mas também nós temos que compreender o nosso próximo. E é difícil, não é fácil. É preciso muito estudo, é preciso muita prece, estar preparado e evoluir. É preciso transformação. O outro desafio nosso é levar a mensagem de Jesus. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a ti mesmo. Mensagem transformada, verdadeira, da doutrina do Consolador prometido. E no outro ponto é fugir do fanatismo. Nós temos fanáticos em todos os lugares, inclusive entre nós. Ah, mas se não for por isso aqui, se não for aqui, se não disser isso aqui, não é a nossa religião, não é a nossa doutrina. Meu irmão, quem somos nós, eu e você, para poder julgar se alguém está no caminho certo da doutrina ou não? Ah, porque não é espiritismo, é espiritualismo, e daí? O importante é a prática, é a transformação. O fanatismo é uma doença. É você acreditar naquilo que você não tem condições sequer, dentro de um raciocínio lógico, provar. O fanatismo leva a pessoa à loucura. Precisamos ter uma fé, porque antes ele matava os que se diziam seguidores de Jesus. E a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco, ele refletiu o quanto ele estava equivocado com aquele fanatismo que ele tinha anteriormente e queria eliminar, matar, e matou muitos daqueles que seguiam Jesus. Nós precisamos falar sobre a evolução das pessoas, sobre esse ciclo evolutivo. Nós precisamos falar sobre o planeta de regeneração. Nós precisamos falar sobre os planetas felizes. Nós precisamos falar para as pessoas que existe uma esperança, que existe uma vida futura. Quantas asneiras e besteiras eu já teria feito nesta vida? Nós precisamos falar sobre esta vida futura, sobre a oportunidade da reencarnação. Nós precisamos falar sobre o Consolador, que a morte não existe, Consolador. Senão a vida não tem sentido. Tem pessoas que estão mal-humoradas 24 horas por dia. E por último, para encerrar,
Eu vou convidar vocês para a gente refletir junto sobre dois textos bíblicos. Um é no 2 Timóteo 1:27. Vamos lá no livro de Timóteo. O que fala Timóteo? Timóteo 1:27. Ó, gente, vocês que gostam de ler a Bíblia, lê a Bíblia mesmo. Não é para usar só para ir para a igreja debaixo do braço, não. Bíblia não é desodorante, não. Evangelho também não. Vamos ler mesmo. 1:27, vamos lá? O que diz? Aqui diz o seguinte, é 1:7. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem e nem o que com tanta confiança. As pessoas às vezes querem nos ensinar algo que talvez eles não compreenderam. E falam de coisas que fogem totalmente dos ensinamentos na verdade, gente, analisando aqui o outro texto que diz o seguinte, no livro de Tiago, vamos ao Tiago, nós falamos de Timóteo, agora nós vamos falar de Tiago, vamos aqui, vamos achar Tiago aqui, né, gente? Não posso passar vergonha, não. Timóteo. Primeiro João. Tiago, achei. Tiago 1. Tiago 1. Vamos lá? Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. No 27 diz o seguinte, a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. Gente, Paulo escreve a Tiago. O grande desafio também de nós, neste momento, é vencer. O Evangelho é bem claro que diz sobre as crianças. Enfim, ajudar as pessoas. É um desafio a nós, principalmente que nos colocamos como cristãos, e mais ainda quando dizemos que somos espíritas. Ajudar os órfãos, as viúvas, as pessoas vulneráveis, as pessoas que sofrem preconceitos, as pessoas que em virtude da sua opção, seja ela qual for, sexual e tudo mais. Nós precisamos melhorar a nossa forma de ajudar as pessoas. Não se deixar contaminar pelos vícios,
O vício não é só fumar, beber, cheirar pó e essas drogas, drogadição que tem por aí, não. São vícios que às vezes nós temos e que precisamos refletir, fazer a reforma íntima, de criticar todo mundo, de falar mal de todas as pessoas. É buscar a santidade. Né? Sabe o que é ser santo, gente? É ser separado. Separado para o trabalho. Separado para cumprir a missão. Para poder buscar essa sintonia para com os irmãos da espiritualidade. Temos exemplos. É claro que nós não vamos nos transformar num São Francisco de Assis, numa Madre Teresa do Calcutá, num Chico Xavier, pelo menos nesta vida, num Bezerra de Menezes. Mas quando nós nos denominamos cristãos, nós estamos dizendo que seguimos a Cristo. Então nós passamos a ser o seu modelo, Ele é o nosso modelo e nós então temos que nos transformar nele. Jesus foi claro quando disse: se alguém quiser vir após mim, que pegue sua cruz e siga-me. Autêntica, sem mentir para as pessoas. Fugindo da hipocrisia, não suporta nossos obstáculos, as nossas discordâncias. Eu não gosto de fulano porque eu voto ciclano. Eu não gosto de ciclano porque ele é comunista, ele é não sei o quê. Eu não gosto de fulano porque ele é direitista, não sei o quê. Meu Deus! É visão de mundo. Não podemos misturar a religião com o pensamento ideológico. As coisas acontecem, cada um no seu momento. Precisamos fugir desta contaminação, desta influência negativa que leva muitos à obsessão, à loucura. Precisamos cultivar o amor, passar a ter um coração puro. E quando eu estou dizendo isso, eu estou falando para mim também, principalmente para mim. Cultivar o amor. Aqui é claro que diz que nós devemos fugir desta contaminação e quando Paulo escreve a Tiago, Paulo acho que ele escreveu 13 cartas na Bíblia, no Evangelho. Tem as narrativas evangélicas, que foi dos evangelistas, e eu creio, se eu não estiver errado, foi 13 cartas, 10 para igrejas e 3 para as pessoas. Nessa carta que ele escreve a Tiago, já no capítulo 1, no versículo 27, ele diz: fugir dos corruptos, da corrupção deste mundo. Cada coisa deve estar no seu lugar, meus irmãos. A gente deve esclarecer as pessoas, mas cada coisa no seu devido lugar. Outro dia, conversando com um irmão no centro, e ele falou uma coisa importante para mim. Meu irmão, se a gente misturar uma coisa com a outra aqui, nós vamos começar a nos perder aquilo que a gente tem de mais sublime, que é a união. Porque se a gente for discutir política dentro do centro, dentro da igreja, e levar isso para a igreja ou para o centro, nós vamos ter desunião. A política do homem ainda está muito baseada na hipocrisia, na mentira, no dinheiro. A política de Jesus é a política do amor, do bem, da coletividade, do respeito mútuo.
É claro que eu tenho a minha filosofia. É claro que eu tenho minha visão de mundo, mas é minha. Se a gente não souber separar isso, nós vamos criar um sistema de teocracia que vai levar as pessoas... Eu conheço irmão que não conversa com irmão. Pessoas que tinham 30, 40 anos de amizade se separaram. Por ignorância. Por preconceito. Esse planeta ele é um planeta de expiação e prova, mas tem um controle, a espiritualidade. O Brasil é Ismael, que é o mentor espiritual, dirigente do nosso país. Aí fica todo mundo brigando por causa dos dirigentes. Nós estamos aqui de passagem. Temos compromisso com o bem. Precisamos compreender e renovar isso a cada dia. Queridos, eu quero já... Se falei alguma besteira, foi o que veio. Peço perdão, é claro. Eu quero encerrar esta live mais uma vez, que eu não fiz, era para fazer domingo, eu estou fazendo hoje. Está aqui a água. Se você estiver no carro, estiver no local de trabalho, ou estiver em outro local que não seja a sua residência, estiver na casa de alguém, isso aqui é um momento que a gente fluidifica as águas. É um momento que... É claro que eu não sou nenhum... E eu digo isso muito, eu sou o trabalhador de uma casa espírita. Eu preciso trabalhar mais. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Seja a casa espírita, seja a igreja católica, a igreja evangélica, qual for o seu templo, não olhe para as pessoas, não. Olhe para Cristo. Jesus é que é o modelo. É com Ele que a gente precisa se encontrar. As pessoas são tanto quantas imperfeitas igual a nós. Vamos olhar para Cristo. Às vezes eu estou aqui fazendo a nossa live e entra alguém e diz, negócio de casa, tocar em assunto de... Às vezes uma provocação, porque às vezes não acompanha o movimento e tal, mas a gente está muito ciente e tem feito um trabalho extraordinário com relação a isso. E vamos fazer muito mais. Vou dizer uma coisa para você. Deus existe e Ele não dorme. Cabe a nós sabermos sintonizar no bem. Pensar o bem, falar o bem, faz bem. Fazer uma pequena oração, um encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade. Concentre-se na sua caixa d'água, nos canos da sua casa, na cisterna, se você for de poço, né? E pedir a Deus que traga o remédio para cada um de nós. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos por esta live, por este momento. Pedimos ao Pai para que continue nos orientando. Que tenhamos a capacidade de transmitir o bem. De estar no bem. Continua, Pai, trazendo os nossos irmãos da espiritualidade para que a gente possa estar atento e levando, ó Pai, a mensagem de amor e a mensagem que vem dos laboratórios espirituais, o remédio necessário na caixa d'água da residência, no copo, aquela garrafinha que tiver na geladeira, o remédio necessário para a cura dos males do corpo
e do Espírito. E o mais dizemos, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Fiquem com Deus, viu, gente? Sempre eu apanho um pouquinho aqui na hora de... Fiquem com Deus, viu, gente? Tchau.